Oi, gente, mais um pouquinho do meu processo criativo. O ponto principal dessa história é o perfil de personalidade narcisista. Esse é um distúrbio de comportamento que ele é bem difícil de ser diagnosticado, especialmente porque o narcisista ele jamais vai procurar uma terapia, porque ele sempre tá certo, né? Ele nunca tá errado. E eu também sempre entendia o narcisista como aquela pessoa vaidosa, que se ama demais, que sempre valoriza muito mais a si mesmo e acaba menosprezando os outros. Mas não é só isso, tá? O psicopata narcisista, que hoje ganhou até um nome mais bonito, né? O sociopata. Esse psicopata, ele vai sentir prazer em ver a outra pessoa sofrer. E aí ele acaba desenvolvendo ali alguns comportamentos que eles são bem clássicos, assim, nesse perfil. E foi quando eu comecei a estudar sobre esse transtorno de comportamento que eu acabei identificando um personagem na minha vida. Eu estava estudando psicanálise e um dos livros que eu estava lendo na época foi esse daqui, ó, Introdução ao Narcisismo, o Amor de Si, que é do Carlos Augusto Nicéias. Nesse livro, o autor acaba defendendo uma ideia do narcisismo se tornar uma estrutura psíquica dominante na atualidade que acaba resultando em laços limitados. Laços limitados. Isso ficou martelando na minha cabeça por um bom tempo, especialmente porque eu estava identificando parte desse comportamento numa pessoa importante da minha história e eu não queria acreditar naquilo. Mas a curiosidade ela foi maior e eu continuei a pesquisar, continuei estudando, até que eu cheguei na doutora Ana Beatriz, que é sensacional, né, gente? Porque ela tem uma linguagem bem acessível para qualquer pessoa. Mas no caso desse tema do psicopata, esse livro aqui é o que eu recomendo, tá? Que é o Mentes Perigosas. E tem vários outros filmes também que falam sobre isso. Eu acabei assistindo vários podcasts porque esse assunto ele meio que domina um pouco a atualidade das redes, né? Esse perfil de personalidade ele acaba sendo responsável pela dificuldade de relação de muitas pessoas. E foi assim muito difícil para mim eu perceber que eu tinha uma pessoa com esse perfil fazendo parte importante da minha vida. Mas aqui é que vem o pulo do gato, porque a questão não era essa pessoa, ou dizendo de uma outra forma, a culpa não era dessa pessoa. A responsabilidade de aceitar fazer parte desse núcleo de convivência com um narcisista, ela foi minha. Consciente ou inconsciente, eu escolhi ter essa pessoa na minha vida. E aí que o resto da história vocês vão encontrar lá no livro, tá? Não vou entrar no detalhe não. Eu só queria compartilhar um pouco das fontes da minha pesquisa para escrever esse livro, Psicopatia como Herança. Até mais, pessoas! Tchau!